A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Começa agora mais um programa Conexão com Deus. Ao meu lado está o reverendo Hernandes Dias Lopes e também conosco o pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reverendo Arival Dias Casimiro. Muito obrigada pela companhia dos dois aqui nesse programa. Programa o qual nós vamos ter como tema a questão da igreja acolhedora, não é isso? Então, continue conosco porque o Conexão com Deus começa agora. Estamos apresentando Conexão com Deus. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Bom, o programa Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e vamos então começar com o nosso tema de hoje, Igreja Acolhedora. Já passo a palavra ao reverendo Hernandes. Muito bem, Bel, muito obrigado. Hoje nós temos o privilégio de ter conosco o pastor Arival e eu já começo então fazendo uma pergunta. O que é, pastor Arival, uma igreja acolhedora? Quais são as marcas de uma igreja acolhedora? Uma boa pergunta, viu? Eu creio que toda pessoa que procura uma igreja evangélica, a necessidade fundamental dela é ser aceita, é ser acolhida. Por quê? Porque nós entendemos que, se nós fôssemos usar uma linguagem do marketing, qual é o produto da igreja? Né? Nós entendemos, até inspirado no George Barna, que o produto da igreja é relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. Me dá uma deixa aqui. Porque hoje, Isabel, eu tenho escutado tanta coisa por aí fora, porque você vai atrair se você mudar a cor do templo. Vamos pintar de preto, porque aí vai atrair. Não, vamos botar a pessoa vestida dessa forma e não daquela outra forma, que isso vai atrair. Não, o que vai atrair é aquele instrumento, aquele tipo de liturgia. Então, o senhor está dizendo que o que atrai mesmo não é essa perfumaria. Não, pastor, não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se nós fôssemos comparar uma igreja a um restaurante, né? Se a comida for boa, o restaurante pode ficar no lugar mais de difícil acesso que a pessoa vai lá. Com certeza. Né? E o que eu entendo é que... Se a parede for bonita e a comida for ruim também, não vai resolver. Não adianta nada, né? Eu creio que o que atrai, de fato, o que tem atraído, o que a gente tem visto é as pessoas, elas estão sedentas da palavra de Deus, né? A nossa experiência lá, nós temos recebido muitas pessoas que têm vindo de outras igrejas e elas dizem, pastor, nós não aprendemos nada lá, nós não tem Bíblia, não tem ensino da palavra de Deus. Então, para mim, esse é o ponto fundamental, é o ponto atrativo. Sim. Mas, se você desse apenas a instrução e a pregação e o alimento sem o relacionamento, vai faltar. Vai faltar. Então, qual é a estratégia que a gente tem usado? É o trabalho de grupos de pastoreio. Né? Você ter pequenos grupos onde as pessoas são acolhidas, onde elas são pastoreadas, onde elas colocam ali os seus dramas, as suas necessidades, estudam a Bíblia, cria vínculos, cria relacionamentos. Sim. Tem um tempo de oração onde ela pode compartilhar as suas angústias e ela se sente, então, parte do corpo. Eu acho que a igreja, uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, ela não pode ser uma igreja de avulsos. Né? As pessoas... Tem que ter pertencimento. Tem que ter. E ela precisa se sentir amada, acolhida, né, pastoreada. Aí você diz assim, mas a igreja vai crescendo, né? Vai crescendo, e como é que... mas esse é um ponto que eu queria que o senhor pegasse bem, porque eu tenho escutado pelo Brasil afora, porque eu ando aí, a pessoa até justificar que não deve crescer, porque a igreja é grande, ninguém conhece ninguém, ninguém se relaciona com ninguém, e ela é um número na massa, então é bom ficar uma igreja pequenininha, porque aí todo mundo sabe quem é todo mundo, conhece todo mundo. Então o senhor está dizendo que uma igreja grande pode ser uma igreja acolhedora e as pessoas terem relacionamento. Pastor Hernandes, eu conheço igrejas pequenas que são verdadeiros campos de batalhas. Igrejas da nossa denominação
que tem lá 50, 60, 100 membros e não tem comunhão nenhuma. Estão batendo para a cabeça. É. Comunhão não tem nada a ver. Comunhão não tem nada a ver com quantidade. Certo? Você pode estar com 200 pessoas e ter comunhão, e você pode estar, você e outra pessoa sozinho e não ter comunhão. Então, a comunhão, aliás, o conceito de igreja é comunhão dos santos. Então, quanto mais santos estiverem juntos, quanto mais santos estiverem reunidos, mais a possibilidade da comunhão aumentar. Porque na comunhão, na quantidade, você tem a qualidade. Sim. Né? Isso não significa necessariamente que você tem que ter um relacionamento íntimo, assim, bem estreito, com todas as pessoas da congregação, mas você tem um núcleo de pastoreio, onde você é conhecido, você conhece, você se relaciona, você compartilha, reparte as dores e as alegrias da vida. Certo. Se a gente for estudar as grandes igrejas, e eu estou falando de grandes igrejas fiéis à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, você vai descobrir que elas são grandes igrejas e que as pessoas ali, por causa da palavra, por causa do trabalho de pequenos grupos, por causa do trabalho discipulado, por causa das atividades da igreja, elas se sentem acolhidas. Tá? Então, esse discurso de achar que igreja fiel são as igrejas pequenas e colocar todos os defeitos em igrejas grandes, eu acho isso um equívoco muito grande. Né? Até porque se a igreja é um organismo vivo, tem que crescer. Tem que crescer, né, Isabel? Sim, tem que crescer. Eu gosto muito de uma fala do Rick Warren, no livro dele, Uma Igreja com Propósito, que ele diz assim, pergunta errada. O que é que eu devo fazer para a igreja crescer? Pergunta certa. O que é que está impedindo a igreja de crescer? Porque se ela é um organismo vivo, vai precisar crescer, senão ela está doente. Precisa. É verdade? Verdade. E outra coisa, crescimento, o crescimento da igreja, ele precisa ser visto de forma intencional. Nós temos o mandamento que diz que nós temos que crescer, né? Em todos os aspectos. Crescer em números, se você pegar o livro de Atos, você vai descobrir que Lucas, ao relatar o crescimento da igreja, ele começa falando lá de 120 pessoas na primeira reunião para escolher o substituto de Judas, e ele vai falar da multidão dos que creem. Ele vai mostrando através do trabalho da igreja de Jerusalém, depois da igreja de Antioquia, o trabalho dos irmãos, que é natural o processo de crescimento. Né? Até de multiplicação. De multiplicação, de multiplicação. Não é um crescimento comum, é um crescimento exponencial. E se você pensar bem hoje, nós ainda temos aí 2/3 da população mundial que não foi alcançada com o Evangelho. Né? Então, se você pensar bem, nós temos necessidades urgentes hoje nas grandes cidades, as pessoas estão desesperadas. Então, eu creio que quanto mais você pregar a palavra, quanto mais você ensinar, a sua igreja vai crescer. Eu escutei, Isabel, uma frase há pouco tempo que eu achei interessante. Ele diz o seguinte, que a comunhão, quando não tem crescimento, a koinonia, que é a palavra grega para comunhão, quando não tem crescimento, ela vira vira koinonite, vira uma doença. A koinonia vira koinonite. Koinonite, o sufixo it, é da questão da inflamação da doença. Então, acho que é isso que o senhor está dizendo. Se uma igreja entra ano, sai ano, ela não cresce, ela não se multiplica, não chega a ninguém, aquela relação vai ficando adoecida. Pastor, veja bem, uma igreja que não cresce é porque ela não está fazendo a missão. Porque qual é a missão? Fazer discípulos. Sim. Vamos pegar, estudar as igrejas que estão crescendo, todas elas estão envolvidas com missões, com evangelização, com plantação de novas igrejas, com discipulado. Sim. A razão de ser da igreja, historicamente falando, né, é a obra missionária, é o crescimento. Pastor, outra coisa, eu fico pensando o seguinte, o que é que um pastor, talvez que esteja nos assistindo, um líder de uma igreja, um membro de uma igreja que esteja nos assistindo, e talvez a realidade sua, é de estar numa igreja que não está crescendo. Anos e anos, a estatística é a mesma, às vezes entra 10, sai 11, entra 12, sai 9, e fica ali, naquele marasmo, ano após ano. Igrejas, às vezes, têm 20 anos, 30 anos, 50, 100 anos, mas não sai dali. O que é que o senhor aconselha
essas pessoas a fazerem? Será que elas poderiam fazer uma visita? A igreja tal está crescendo. Vou lá para ver? Seria uma... A primeira coisa que eu acho que tem que acontecer é que o pastor tem que entrar em crise. Certo. Você tem que entrar em crise, meu irmão. Se sua igreja não está crescendo, se você está pregando, pessoas não estão se convertendo, não tem chegado gente nova, você não está alcançando as novas gerações, com jovens, com adolescentes, com crianças, você tem que se desesperar, no bom sentido da palavra. Você tem que entrar numa crise, porque é natural da igreja crescer. O que eu aconselharia isso aí é você procurar igrejas que estão crescendo, mas você também... Mas saber se os princípios bíblicos estão sendo usados. Isso. Nós não estamos defendendo aqui o crescimento pragmático, a qualquer custo. Claro. Por isso, nós temos uma literatura que nós colocamos em prática na nossa igreja, que são 10 princípios de crescimento da igreja e revitalização de igreja, baseado no livro de Atos. Você quer ver a sua igreja crescer? Começa a sua igreja, coloca a sua igreja para orar, começa a pregar a palavra com unção e poder, começa a fazer um trabalho de visitação, começa a abrir a igreja todos os dias, né? Porque aquele conceito de igreja que você se reúne só no domingo, hoje não funciona. Funciona mais. As igrejas neopentecostais, elas crescem porque elas estão abertas todos os dias. Então, se a pessoa está necessitada, tem uma igreja aberta ali. Né? Então, nós que somos históricos e que defendemos que nós temos o verdadeiro evangelho, a pregação, nós temos que trabalhar mais. Nós temos que... Suar a camisa. Suar a camisa, estar mais próximo das pessoas, né? Há muitas igrejas aí que o pastor não visita mais. Ele acha que visitação não faz parte da agenda dele como pastor. Né? Ele não sai atrás das pessoas, ele não visita, ele não se preocupa. Não se prepara para pregar. Não se prepara para pregar. Né? Eu vi um dado outro dia que eu fiquei estarrecido, né? É que na sexta-feira e no sábado à noite, os sites de sermões, eles têm uma... são bastante visitados, né? Bastante visitados. Então, às vezes o pastor está numa crise, está desanimado, está nessa situação que a igreja não cresce. Então, ele precisa ser revitalizado. Né? Ele precisa trabalhar o seu relacionamento com Deus. Em outras palavras, nós mudando, acho que nós precisamos pedir para Deus um reavivamento no púlpito. Isso. Perguntaram certa feita, Isabel, para Dwight Lima Moody. Moody, como é que começa um avivamento na igreja? Ele diz assim, acenda uma fogueira no púlpito. Se o pregador tornar-se um graveto seco a pegar fogo, e eu não estou falando de fogo estranho, o fogo do Espírito, até a lenha verde vai começar a arder. Então é hora de você parar um pouquinho. Quem sabe você está numa congregação que a coisa não está caminhando. Ora pelo seu pastor, conversa com ele, procure visitar uma igreja que pregue a palavra de Deus com fidelidade, que está crescendo, veja o que está acontecendo. A gente pode imitar coisa boa, a gente pode aprender com os outros, todos nós somos aprendizes. Né? E deixa eu dar um testemunho aqui em relação à igreja de Pinheiros. Uma das coisas lindas, Isabel, que eu vejo lá é o seguinte, é como a pessoa entrou no pátio da igreja e já é recebida pelos diáconos para estacionar seu carro. A pessoa vai entrando, ela recebe um abraço. Então, isso tudo é coisa que nós podemos fazer com espontaneidade, fazer com alegria, fazer com intencionalidade. O crescimento da igreja precisa ser desejado, precisa trabalhar para isso. Então, é hora de você aí refletir sobre isso. Talvez o pastor Ival pudesse encerrar para nós, né? Dando uma palavra para quem está aí. Não, meus irmãos, olha, a Bíblia fala que um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Então o que nós temos que fazer é plantar e regar, é trabalhar, pôr a mão no arado, cuidar das pessoas, receber as pessoas, entendê-las no seu sofrimento, nas suas angústias, ministrá-las a palavra de Deus e cuidar das pessoas. E aí o crescimento é natural, Deus se alegra com isso e a coisa vem naturalmente. Alegria de Deus, alegria no céu e alegria na terra. Isso. Estamos encerrando então o nosso programa. Mas esse programa vai ficar aí disponível, você poderá acessá-lo outras vezes. E o pastor Arival vai continuar com a gente nos próximos 2 programas com muita coisa boa para partilhar com a gente. Deus abençoe você e até lá. Até o próximo Conexão com Deus.
Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.